E uma dica eu dou para você: não deixe que o dia passe sem adorá-lo, sem falar alguma coisa para Ele, sem estabelecer uma conexão com Ele, sem estabelecer uma comunhão com Ele. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Amém? Nesta noite eu quero compartilhar, como já está o tema para vocês aí. Hoje eu quero falar sobre sonhos. Então, o tema começa dizendo para nós aí: nunca desista dos seus sonhos. Jamais desista. Persista independente de qualquer circunstância, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Amém? E hoje, nesta noite, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está no Evangelho de João, no capítulo 11. Amém? Obrigado por você que já está se achegando. Em nome de Jesus, compartilhe esta live com outros, compartilhe essa palavra. Amém? Obrigado por você que está chegando aí, tá bom? Evangelho de João. Eu vou ler alguns versículos para vocês agora e depois a gente vai ler mais um pouco, tá bom? E vamos falar sobre a morte de Lázaro, que diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre os pés do Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo o Senhor voltará para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com eles. Só até aqui por enquanto. Eu acho interessante esse texto. Quando se fala em sonho, eu acho que não tem assim. Para mim, tem 2 textos que retrata bem quando você quer falar sobre restauração de sonhos, sobre uma pessoa que já não sonha mais e ela precisa voltar a sonhar. Eu gosto muito desse texto, do Evangelho de João, capítulo 11, e também falar sobre José. José, acho que se tem uma pessoa que é bem clara na Bíblia que fala a respeito de sonhos, é sobre José. Mas que lição que eu quero trazer para mim e para você aqui nessa noite, para falar a respeito de nunca desista de sonhar. Porque nós sabemos que vivemos um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, aonde muitas pessoas, mas muitas mesmo, estão passando por dificuldades muito grandes nesses dias. E quando vêm as dificuldades, a tendência natural é que essas pessoas venham a desistir dos seus sonhos, a desistir dos seus projetos, a desistir de tudo aquilo que Deus um dia falou com ela, de tudo aquilo que ela algum dia almejou na sua vida, que era sonhar, que era acreditar, que era crer. E nós, às vezes, vemos jovens mesmo,
que você pergunta para ele: você ainda tem sonhos? E por incrível que pareça, muitos desses jovens falam que já não tem mais sonhos, não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de sonho, não tem perspectiva de realizar algum projeto. E eu quero dizer para você que os sonhos que estão no seu coração, eles não podem ser meramente ilusões. Quando realmente há um sonho de Deus no seu coração, você coloca esse sonho como um projeto e você começa a trabalhar e a lutar em prol desses sonhos. Você começa a realmente crer e acreditar, independente de qualquer circunstância. E conheço pessoas que já são adiantadas em idades, que já ultrapassaram os seus 80 anos e que ainda sonha, que tem projetos, que não desistiu de sonhar. E o que motiva uma pessoa a continuar sonhando? Qual é o motivo de uma pessoa realmente continuar acreditando? Tem pessoas que, por exemplo, um dos motivos que faz você parar de sonhar é com quem você anda e quem você está ouvindo. E o que realmente te motiva a sonhar é você não dar ouvido para as pessoas negativas, aquelas pessoas que quando você conta um sonho para ela, algum projeto que você tem, ela não sabe te animar, mas a única palavra que ela tem é desânimo. Talvez você tenha o sonho de ter a sua habilitação, talvez você tenha o sonho de ter um carro, talvez você tenha o sonho de aprender a dirigir, de ter a sua casa, talvez você tenha o sonho de ampliar a sua casa, de reformar. E talvez tem pessoas que estão aí do seu lado, que estão junto com você, que às vezes não crê e não acredita e não sonha na mesma intensidade que você sonha. Não tem a mesma intensidade, não crê como você. Aqui, essa história de Lázaro, ela é muito interessante, que ela começa dizendo assim, ó: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. A Bíblia mostra para nós que Jesus e esses três tinham uma amizade muito profunda. Eles tinham uma amizade muito sincera. E certo dia, a palavra mostra para nós que Lázaro adoeceu. E qual é a nossa atitude diante de, por exemplo, você, não sei quantos de vocês já passaram, enfrentaram algum problema de enfermidade dentro da sua casa, de enfermidade, seja com o esposo, com filhos, com quem está dentro da sua casa. E nós sabemos que um tempo de enfermidade é um tempo muito difícil. Se tem uma circunstância que às vezes impede as pessoas a parar de sonhar, principalmente quando está passando por enfermidade. Eu costumo dizer que muitas vezes a enfermidade, qualquer doença que vem, e essas doenças graves, ela acaba tirando a estrutura de muitas famílias. Tem muitas famílias que não têm estrutura alguma para passar por um tempo de enfermidade. Se tem alguém que está enfermo na sua casa, ele não sabe a quem recorrer, ele não sabe com quem falar, às vezes esquece até de pedir oração. Mas o que eu acho muito interessante nesse texto, que quando Lázaro adoece, a primeira atitude das duas irmãs manda alguém avisar Jesus que Lázaro, a quem ele muito amava, estava doente. Presta atenção nisso. Acho que uma das primeiras atitudes que eu e você precisamos aprender diante de uma circunstância tão difícil, que é a circunstância principalmente de enfermidade, é que eu e você precisamos recorrer a Jesus. E entender, olha só, irmãos, a identidade que aquelas pessoas elas tinham a respeito de Jesus, elas tinham uma certeza muito grande que Jesus amava profundamente Lázaro. Que eles diziam: olha, Jesus, Lázaro, a quem o Senhor muito ama, está doente, está enfermo. E aqui nós podemos tirar muitas lições desse texto. E a primeira lição que eu posso trazer para mim, para você nessa noite, é entender que quando nós estamos passando por uma circunstância difícil,
por um tempo de enfermidade. E tem circunstâncias que vêm para trazer a desistência, que vêm para nos impedir de sonhar, para nos impedir de acreditar. Mas a primeira atitude daquelas duas mulheres foi mandar que avisassem Jesus. E talvez muitos de nós, quando estamos passando por dificuldade, a primeira atitude nossa é contar para alguém, é pedir socorro para alguém. E talvez, amém, Poliana, glória a Deus pela sua vida. E a primeira atitude que eu e você temos que tomar não é correr para as pessoas. Porque se você está passando por um momento de enfermidade, de crise financeira, seja qualquer circunstância, a primeira atitude que eu e você temos que tomar é correr para os braços de Jesus. Ele sabe tudo que nós estamos passando. Antes de você falar, ele já sabia. Mas o que eu e você precisamos aprender? Recorrer a ele. Falar com ele. Porque muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas vão nos frustrar. Nós estamos esperando alguma coisa positiva de alguém e talvez nós não vamos ouvir aquilo que realmente a gente precisava de ouvir. Não é ouvir aquilo que eu quero, é ouvir aquilo que realmente há uma necessidade dentro do meu coração. É ouvir algo que realmente venha mudar a minha circunstância. É ouvir aquilo que realmente venha mudar a minha vida e não simplesmente acabar com os sonhos que hoje está no meu coração. Circunstâncias difíceis me atrapalham a sonhar. Circunstâncias difíceis muitas vezes me impedem de sonhar. Mas eu preciso entender e eu preciso passar por cima dessas dificuldades, passar por cima dessas circunstâncias e continuar lutando em prol de qualquer sonho que Deus colocou no meu coração. Então, Marta e Maria, eles estavam passando por um tempo muito difícil. E eu sei que não era fácil para elas olhar e ver o seu irmão ali extremamente doente. E elas mandam o recado para Jesus. E qual é o recado que elas recebem de volta? Qual é a resposta? Simplesmente Jesus manda dizer para elas: Marta, Maria, fiquem tranquilas, fiquem calmas, porque essa doença que Lázaro está passando não vai acabar em morte. E o que Jesus disse parece contraditório. Parece que deixa a gente doido, mas como assim? Sendo que quando a gente lê lá no final do texto, o texto está dizendo que Lázaro morreu. E Jesus disse que aquela história não acabaria em morte. E quando Jesus disse que aquela história não acabaria em morte, Jesus estava certo. Porque lá no final do texto, a palavra mostra que Lázaro ressuscitou. Então, outra lição que eu quero que eu e você venhamos aprender. Aquilo que Jesus testificou no seu coração, aquilo que ele falou para você, não duvide. Não duvide, ainda que as circunstâncias estão falando totalmente ao contrário. A circunstância hoje, com tudo que está acontecendo, está falando ao contrário, está falando para você parar de sonhar. Está falando para você parar de projetar. Está falando para você desistir. É isso que a circunstância está falando hoje. A circunstância mostrou para Marta e Maria que Lázaro realmente ia morrer, que Lázaro aparentemente morreu. A circunstância mostra para mim e para você que não é tempo de sonhar. É o que a circunstância está mostrando, que não é tempo de projetar, que é tempo de você simplesmente adormecer e esquecer que você um dia sonhou, que você um dia projetou. Mas em nome de Jesus, esse é um tempo de você voltar a sonhar. Porque o que Deus colocou no meu coração, os sonhos que Deus projetou no meu coração, ele não depende da circunstância. Aquilo que Deus me falou não depende da circunstância, não depende do que as pessoas falam, não depende do que as pessoas pensam, depende do quanto eu creio. Então não se apegue àquilo que as pessoas estão falando. Porque o que Deus prometeu,
a cada um de nós vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que ele é fiel para cumprir. Então, se Jesus falou para Marta e Maria que aquela situação, aquela circunstância não iria terminar em morte, e Jesus disse para elas, ainda que a circunstância está falando que Lázaro vai morrer, ainda que você olha, não, Lázaro morreu, nós enterramos Lázaro, Lázaro agora está no seu túmulo, acabou. Ainda que ele morra, viverá. Aí você precisa crer naquilo que Jesus está falando para você. Eu não posso crer naquilo que a circunstância está falando, eu não posso crer no que as pessoas estão dizendo. Eu não posso crer naquilo que as pessoas estão dizendo, eu tenho que crer naquilo que Jesus me falou, naquilo que ele me prometeu, porque eu sou aquilo que ele disse, eu não sou o que as pessoas dizem. Os sonhos de Deus na minha vida, eles vão se cumprir, não é pelo que as pessoas estão falando. Os sonhos de Deus na minha vida vai acontecer independente do que as pessoas dizem. E nesta noite eu quero te motivar, eu quero levar você não a um conto de fadas, não a um faz de conta, eu não quero te iludir, mas eu quero levar você dentro da palavra de Deus, que tudo é possível àquele que crê. E a prosperidade de Deus, ela vem para a minha vida independente do que as pessoas estão dizendo, independente do que a circunstância está dizendo. Porque quando a gente lê aqui nesse texto, Marta e Maria tinha muitas circunstâncias para elas duvidarem, para elas não crerem. Tinha muita circunstância dentro desse texto que simplesmente estava falando para elas, chega, não, vai lá, enterra o seu irmão. Enterra o seu irmão porque acabou, ele morreu, não tem mais solução, não tem saída. O que Jesus falou não se cumpriu. Simplesmente, amém, Ana Carolina, Leia, eu vou, na medida do possível aqui, eu vou estar lendo o nome de vocês, amém. Se eu não conseguir, é porque às vezes a gente está tão conectado na palavra que não dá tempo. Mas, Marta e Maria, elas poderiam simplesmente desistir daquilo que Jesus falou. Porque a palavra mostra para nós que Marta, Maria e Lázaro tinham um relacionamento de uma profunda amizade com Jesus. Da qual aqui mostra que a Bíblia até menciona que Maria era aquela que derramou um óleo, um perfume extremamente caro aos pés de Jesus e secou com o cabelo. Aqui já mostra que eles tinham um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Jesus. E quando eu tenho um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Jesus, não tem como eu dar ouvidos para que as pessoas estão falando à minha volta. Se Deus colocou um sonho no meu coração, se Deus colocou um sonho no meu coração, Ele vai financiar esse sonho até o fim. Não depende do que aquilo que as pessoas estão falando ou achando. Depende é a sua fé nele. E se você tem um relacionamento sincero com ele, se o seu relacionamento com Jesus é profundo, você não vai olhar a sua circunstância. Você não vai ficar olhando ao seu redor. Você vai olhar para ele, você vai olhar para a palavra dele. E agora Marta e Maria tinham uma palavra de Jesus. E eu quero nessa noite te motivar a andar pela palavra que Jesus te deu. A sair, tirar os seus olhos da circunstância e viver segundo aquilo que Jesus te falou. Não viver segundo o que você acha, o que você pensa, mas segundo a palavra que Jesus decretou sobre a sua vida. E Jesus chega com a provisão na hora certa. Amém. Jesus, ele chega no tempo dele, na hora dele, porque aqui o texto mostra para nós, irmãos, que quando aquela notícia chegou até Jesus, Jesus ainda demorou 2 dias para ir até onde Lázaro estava. E, na verdade, isso mostra para nós outra lição aqui, que o que Jesus vai fazer na minha vida e na sua vida
não é no meu tempo nem no seu tempo, não é na hora que nós queremos nem na hora que nós achamos que tem que ser feito, mas é na hora dele. Não tem como eu e você querer pressionar Jesus a andar no nosso tempo. Jesus anda no tempo dele, Jesus faz na hora dele, do jeito dele. E o que eu e você precisamos aprender é a andar segundo o que ele está falando, a andar segundo o tempo dele. Nós, amém, Dona Teresa, Jesus é perfeito e lindo, é verdade. Nós precisamos aprender a andar segundo o que ele está falando. Nós precisamos aprender a andar segundo o tempo dele. Mas nós, seres humanos, nós somos muito apressados. Nós queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo. Mas já viu que para a gente andar em santidade e andar no propósito dele, na maioria das vezes nós não andamos no tempo que Jesus pede. Mas quando é para nos abençoar, quando é para fazer alguma coisa para nós, nós queremos que tudo aconteça muito rápido. Nós queremos que tudo aconteça na nossa hora. E Jesus não anda no meu tempo. Jesus anda no tempo dele. Jesus não faz como eu quero, mas faz como ele quer, porque ele é Deus. E quem somos nós para dar ordens para ele? Quem somos nós para reivindicar qualquer coisa? Ainda que Marta, Lázaro e Maria tinham uma amizade extremamente profunda e eles sabiam que Jesus tinha um amor profundo por eles, Jesus não andou no tempo deles. Porque a Bíblia mostra para nós que Jesus demorou 2 dias. Demorou não, Jesus chegou em 2 dias, porque era no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na hora que eu quero, mas na hora que ele quer. Então, se alguma coisa hoje está fora do eixo na sua vida, peça para que Jesus coloque isso no eixo, mas do jeito dele. E aí é onde entra a pergunta, será que quando nós pedimos para Jesus colocar tudo em ordem e que Jesus coloque do jeito dele, será que estamos dispostos também a andar do jeito que ele pediu, a fazer do jeito que ele pediu? Porque durante esse texto, aqui há algumas realidades. E há alguns tipos de pessoas que entrou nessa história. Que há pessoas que começaram a questionar. E aqui mostrou que Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele? Aqui mostra que durante essa história, durante o caminho que Jesus estava fazendo para ir lá socorrer Lázaro, havia pessoas incrédulas, havia pessoas que não compreendiam o tempo de Deus, que não compreendiam a hora de Deus, que não compreendiam o que Deus estava fazendo. Aqui mostra que quando Jesus decidiu caminhar para ir até onde Lázaro estava, houve muitos questionamentos, houve muitas perguntas, teve muitas pessoas fazendo perguntas que não cabiam, pessoas querendo saber demais. E se Deus colocou um sonho no seu coração, pare de ficar dando satisfações para as pessoas daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu que vai fazer na sua vida, pare de ficar dando satisfações, pare de ficar se explicando. Viva aquilo que Deus falou para você viver. Cumpra os sonhos de Deus que Deus falou para você fazer. Viva os sonhos de Deus. E não dê satisfações, simplesmente viva o que Deus falou para você viver. Porque quando nós passamos a dar satisfações para tantas pessoas sobre o que você está fazendo ou o que deixa de fazer, você passa, de certa forma, fazer menos. E os sonhos que Deus prometeu para você, eles começam a se retardar, começam a demorar, porque o tempo que você está perdendo em dar satisfações é o tempo que você tem, que talvez você poderia aproveitar para realmente se dedicar naquilo que Deus falou para você fazer. Eu tenho sonhos, projetos, e eu estou trabalhando em prol desses sonhos que Deus colocou no meu coração. Os sonhos que hoje eles estão no meu coração
Não foi sonhos meramente que brotou da minha mente que eu decidi, não. Os sonhos que hoje estão no meu coração são coisas que eu realmente busquei em Deus, em oração, buscando a cada dia mais, e hoje Deus tem me levado a trabalhar em prol desses sonhos. E há muitos sonhos que estão no meu coração que a circunstância vem e me fala que é impossível. A circunstância vem e diz que eu não vou conseguir. A circunstância vem e diz que jamais irá acontecer. Mas algo que Deus tem colocado forte no meu coração e tem me ensinado a não andar por aquilo que eu estou vendo, mas andar segundo a palavra de Deus. Jesus te deu uma palavra, ande por ela. Não ande pelo que você está vendo. Não ande pela circunstância. Ande por aquilo que Deus falou no seu coração. E o que Jesus queria ensinar para Marta e Maria era, ainda que Lázaro nesse momento está passando por um momento de enfermidade grave, e que as pessoas falaram que Lázaro vai morrer, eu quero ensinar para vocês a descansar. Descanse no Senhor. A palavra do Senhor diz para nós, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Confia nele. Deus é Deus de promessas, ele não é homem para mentir, é verdade. Então confia naquilo que Deus falou para você. Tire os seus olhos da circunstância, tire os seus olhos de tudo aquilo que é negativo. Feche os seus ouvidos para toda palavra negativa. Feche os seus ouvidos para todas as pessoas que estão falando que você não vai conseguir. Porque o que Jesus estava tentando ensinar para aquelas mulheres é descansa. Aprende a me adorar em meio a toda essa adversidade. Jovem que já não sonha mais. E tem pessoas aí que já ultrapassou os seus 60, 70 anos. Eu acho isso muito bonito, que ainda estão sonhando, que ainda projeta, que ainda crê que pode surgir coisas novas. E jovens de 20, 30 anos que já desistiu. Jovens de 40, 45 que já entregou os pontos. Que diz, não, eu estou vivendo um dia após o outro. Não, o que vier amanhã. Não viva segundo a circunstância. Viva segundo o que Deus tem prometido para você. Então esse texto mostra para nós, olha só para você ver, no versículo 17 diz assim, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia destacava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o que Jesus disse para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, mas viverá e não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha só para vocês verem. Aqui, Marta já estava diante de uma circunstância difícil. Porque aquilo que Jesus havia dito, falou, Marta, Maria, não se preocupem, Lázaro não vai morrer. Mas de repente a circunstância mostra que agora já tem muitas pessoas na sua casa. E foram ali confortar aquelas 2 mulheres, porque o seu irmão já estava no sepulcro. O seu irmão já estava todo enfaixado e já estava no sepulcro. Eles já tinham feito o velório. Jesus, na cabeça de muitos, Jesus demorou demais. E olha o que Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
É como se Marta esqueceu daquela palavra que Jesus deu para ela. E sabe por que tem muitos sonhos seus que hoje estão mortos? Sabe por que você hoje já não acredita mais? Porque as circunstâncias veio e minou a sua fé. O diabo enviou pessoas para simplesmente, que pena, realmente o que Jesus falou não aconteceu, que pena, agora o seu irmão está morto, e aquelas pessoas com pena de você, gerando uma situação que estava levando um conformismo até você. Agora você está conformado com essa situação, que aquilo que um dia Deus te prometeu lá atrás, a circunstância agora está mostrando que não ia acontecer e não aconteceu. E agora Marta começa a questionar aquela palavra que Jesus tinha falado para ela. Jesus falou: Marta, essa situação não vai acabar em morte. Mas Jesus, como assim? O Senhor falou que não ia acabar, mas o nosso irmão já está morto. E agora o que vamos fazer? Já está todo mundo aqui nos consolando. E Jesus, irmãos, Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão cheio de graça, ele é tão cheio de amor, que a palavra diz que Jesus foi para lá para confortar Marta e Maria. Mas não para conformar que realmente Lázaro estava morto. Existe uma diferença muito grande entre confortar e conformar. Tem pessoas que estão do seu lado e dizem, não, realmente essa situação ela não vai mudar mesmo. É melhor você se conformar. Não. Conforto e conformismo são duas coisas totalmente distintas umas da outra. Eu posso muito bem te confortar, dizer para você que essa situação está difícil, está, mas isso vai mudar. Essa circunstância ela vai mudar, essa circunstância ela vai melhorar. Isso não vai terminar assim. E o que Jesus disse para ela? Marta, ainda que esteja morto, viverá e viverá eternamente. Independente se essa circunstância está dizendo que tudo acabou, aí Jesus está dizendo, olha para mim. Olha para mim. E o texto mostra lá no finalzinho que Jesus chegou até o sepulcro, eles caminharam. Jesus chorou quando viu toda aquela situação, porque Jesus se comoveu de toda aquela circunstância. Isso mostra que Jesus ele se compadece das nossas dificuldades. Jesus ele se compadece de qualquer dificuldade que eu e você estamos vivendo. Jesus não está com os olhos fechados. Jesus está vendo tudo que eu e você estamos passando. Mas Jesus simplesmente não podia parar ali e chorar, e ficar ali parado e simplesmente com os braços cruzados. Jesus falou, vamos caminhar e vamos até o sepulcro. E Jesus pediu, abra esse sepulcro. Mas aí a palavra diz que alguns incrédulos que estavam com ele ali diz, Senhor, mas já cheira mal. Para que abrir esse sepulcro? Não tem mais nada para fazer, já cheira mal. Mas mais uma vez eu e você precisamos aprender. Ande por aquilo que Jesus falou. Se ele falou para você caminhar uma milha, caminhe uma milha. Se ele falou para você caminhar 10, caminhe 10. Se ele falou para você fazer, faça. Porque vai dar certo. Se ele falou para você, abra o sepulcro. Ah, mas cheira mal, e daí? Faça o que ele está falando. Faça, porque o que ele prometeu vai acontecer. Mas para que aconteça, você precisa obedecer o que ele está te falando e parar de questionar. Porque um dos grandes defeitos que nós temos é que nós questionamos demais e fazemos pouco. E Jesus está falando para você, retire as pedras. Retire a pedra. Porque retirar a pedra, tirar essas pedras, abrir esse sepulcro, é função minha. A função que eu e você temos nesse momento é remover essa pedra. E a função de ressuscitar os sonhos é de Jesus. Mas ele só vai ressuscitar esses sonhos a hora que você decidir remover essas pedras. A hora que você decidir remover a pedra da incredulidade. Porque esse sonho ele só não aconteceu por causa da sua incredulidade.
E tá difícil crer, mas é crer contra a circunstância, é crer contra tudo e todos. E Jesus falou para aqueles homens: retirem a pedra. E eles disseram: já cheira mal. Olha o que Jesus: não lhe falei que, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus na sua casa? Quer ver essa circunstância dentro da sua casa mudar? Você sonha em ver a sua família restaurada, transformada? Creia. A glória de Deus é ver a sua família transformada, então creia. Para que você veja a glória de Deus na sua vida, continue crendo. Tire os seus olhos da circunstância. Tire os seus olhos da circunstância. Tire os seus olhos da circunstância. Eu vou repetir mais uma vez. Tire os seus olhos das circunstâncias e olhe para Jesus. Obedeça aquilo que Ele está falando para você. Obedeça aquilo que Ele está dizendo para você nesse momento. Eu tenho certeza que essa palavra está testificando muito forte no seu coração e que nesta noite, nesta semana, você precisa tomar uma atitude na sua vida para que toda essa circunstância ao seu redor mude. Então, tome uma atitude de crer. A atitude que você precisa nesta noite é crer. Para que esse sonho seja restaurado, você precisa crer e deixar Jesus fazer. E a palavra diz que quando aqueles homens retiraram a pedra, Lázaro saiu todo envolto de faixas. E mais uma vez a função daqueles homens era tirar aquelas faixas. Deus vai colocar pessoas corretas na sua vida para que sonhem com você. E tem pessoas que estão ao seu lado, que fingem ser seus amigos, que fingem estar te confortando, mas estão simplesmente minando a sua fé. Ore a Deus para que permaneçam pessoas sinceras ao seu lado, pessoas que realmente te motivem a crescer, pessoas que realmente te motivem a sonhar, pessoas que acreditam junto com você, que crê junto com você. Lázaro ressuscitou. Lázaro agora é uma nova criatura. Lázaro viu algo extraordinário. E todos aqueles que estavam à sua volta viram a glória de Deus. Porque ver uma pessoa ressuscitada entre os mortos é algo sobrenatural. E Jesus mostrou a glória dele para todas aquelas pessoas. E guarde essa palavra no seu coração. Essa situação que você está vivendo hoje, que parece que não muda. Em o nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Em o nome de Jesus, essa situação ela vai mudar. Todas essa circunstância ela vai melhorar. Mas não é para a sua glória. Não é para você ser aplaudido. Mas na hora que tudo isso mudar, as pessoas vão olhar e vão falar: verdadeiramente o Senhor é com você. Verdadeiramente foi a mão poderosa do Senhor que fez. A glória de Deus vai ser derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é mérito seu, mas para a glória de Deus. Amém? E nesse momento eu quero estar encerrando com oração. Eu quero tirar um momento de oração com vocês. Eu quero estar orando com você nesse momento, para que Deus venha restaurar qualquer área da sua vida que hoje está fora do eixo, qualquer coisa na sua vida que está desorganizada, qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém? Márcia, Cida, eu quero que nesse momento nós venhamos estabelecer uma conexão de fé. Não há nada nesse mundo que Jesus não possa mudar. Ele é poderoso. Ele é infinitamente poderoso para mudar qualquer circunstância dentro da sua casa, dentro da minha casa, seja no financeiro, seja familiar, seja em qualquer coisa. Vamos estabelecer uma conexão de fé. Em o nome de Jesus, ainda que cada um na sua casa, mas nós vamos estabelecer uma conexão de fé. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa semana você vai me mandar mensagem falando do que Deus fez na sua casa.
Pode mandar em nome de Jesus. Eu creio que esta semana você vai mandar uma mensagem contando os milagres que Deus fez na sua casa. Ainda hoje, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Primeiramente eu agradeço ao Senhor por esta palavra. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor tem nos motivado a sonhar. O Senhor tem nos motivado a crer, independente da circunstância, independente do que eu estou vendo. Pai, nesse momento eu tiro os meus olhos da circunstância. Eu tiro os meus olhos daquilo que a circunstância está me mostrando. E eu coloco os meus olhos, o meu coração naquilo que o Senhor está me falando. Que o Senhor vai mudar todas essas circunstâncias dentro da sua casa. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. O anjo do Senhor está acampado aí dentro da sua casa. O Espírito de Deus está nesse momento. Ele está gerando fé no seu coração. E você está crendo, sendo fortalecido pela palavra, sendo fortalecido pelo Espírito de Deus, sendo fortalecido pela palavra que Ele está falando para você nesse momento. Que essa circunstância está mudando. Não é pelo que as pessoas falam, não é pelo que você está vendo, mas é por aquilo que Jesus está te mostrando, é por aquilo que Ele está falando no seu coração, porque Ele diz, tão somente creia e verás a glória de Deus. Se você quer ver a glória do Senhor, creia nele, creia no que Ele está falando. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de incredulidade, eu repreendo todo espírito de incredulidade, toda palavra negativa, toda palavra contrária, em o nome de Jesus está repreendido. A sua família pertence ao Senhor Jesus. A sua família pertence ao Senhor Jesus. Repita, em nome de Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que você foi edificado pela palavra do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por você ter ficado até aqui, por você ter ficado até o fim. E o nome de Jesus, essa é a palavra, creia. Creia e você vai ver a glória de Deus na sua casa ainda essa semana. Deus está testificando muito forte no meu coração aqui. Tem muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento e pessoas que ainda vão assistir. Que milagres vai acontecer na sua casa. Na área familiar. Ele está restaurando a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até o fim. Em nome de Jesus. Amém.